Olá, professora. Então, a gente está aqui hoje, a gente se organizou para gravar a apresentação do nosso trabalho. O nosso trabalho, o título dele é DNA computacional, e o nosso grupo é composto por mim, a Aline, pela Francine e pela Mariana. Os tópicos que a gente escreveu lá no nosso artigo são os seguintes. A gente vai falar primeiro da introdução, aí a gente vai falar da máquina, o que é um computador de DNA, como manipula o DNA, as aplicações e a comparação desse computador de DNA com a máquina de Turing tradicional. Depois a gente conclui o nosso trabalho. Bem, esse trabalho vai apresentar uma visão bem breve sobre o que é um computador biomolecular, um pouco da história dele e como vão ser algumas possíveis aplicações que ele pode ter e a semelhança dele com a máquina de Turing. Bem, o primeiro passo para resolver qualquer problema matemático é criar uma regra ou uma fórmula para encontrar as soluções adequadas. E essas regras, antigamente, elas eram passadas aos computadores. Na época, essa palavra ela era designada para as pessoas que computavam, né? Então, as pessoas que faziam os cálculos manualmente. E isso acabou se tornando um tanto inviável, porque além de eles demorarem, às vezes, muito tempo, né? Um período longo de tempo, porque os números eram muito grandes ou alguma coisa do tipo, a probabilidade desses cálculos estarem errados acabava por ser grande. Então, se tivessem que refazer um cálculo, ia acabar demorando o dobro de tempo. E então eles tiveram que pesquisar novos meios de otimizar esse processo. Então, lá em 1936, Alan Turing, entre muitos cientistas da área, ele criou um modelo teórico que era capaz de realizar contas complexas em um espaço de tempo bem menor e com bem mais precisão. Ao longo do tempo, novas máquinas foram criadas, né, utilizando essa mesma ideia base de Turing, e com o avanço da tecnologia, possibilitou a criação de novas peças, né, novo hardware, novos tipos, e também novos softwares. E a combinação desses dois fez com que existissem máquinas mais potentes e pudessem ser usadas tanto no processo de matemático ali, dos cálculos, quanto em várias outras áreas. Bem, por volta de 1980, então, foi criada uma sub-área da computação que olhava para o DNA. Essa estrutura de uma célula funcionava muito parecido com a máquina de Turing. Então, essa sub-área foi criada para analisar e ver como ela funciona. E então, nessa época, o matemático Adelman ele teve a ideia de usar o DNA para resolver problemas, criando assim o conceito de computador de DNA. E então, o que seria o computador de DNA em si, né? Bom, os computadores de hoje em dia, eles utilizam o alfabeto binário, que seriam zeros e uns, para realizar seus cálculos, as computações, e enquanto que o computador de DNA, como o próprio nome sugere, ele utilizaria o alfabeto quaternário, que seria a adenina, citosina, timina e guanina para realizar as operações. Dependendo da complexidade do problema que vai ser resolvido, a máquina ela vai ter. Uh, não, dependendo do problema que vai ser resolvido, a máquina ela vai ter uma maior complexidade ou não, né? Por causa, principalmente, do número de fitas de DNA que esse problema vai utilizar, ou da quantidade de passos que ele vai ter que realizar. Por exemplo, o problema do caminho hamiltoniano, que a gente vai citar depois, ele ele tem uma complexidade O de N, sendo que N fatorial é o número de fitas de DNA que ele utiliza para ser executado, para ser resolvido. Então, é bom a gente considerar, né, a complexidade dos algoritmos para ver a viabilidade dessa máquina. Bem, essa máquina de DNA
ela vai usar os fios de DNA tanto para executar as instruções quanto para armazenar dados, sendo que esse armazenamento de dados é muito eficiente, já que ele não usa linguagem binária, e sim uma linguagem quaternária, aumentando então a quantidade de combinações possíveis e diminuindo drasticamente o espaço usado para representar um certo símbolo. Dessa forma, é possível guardar numa gota de DNA, condensado de DNA milhares de bits. Por essa razão que o computador de DNA vai ser um ótimo auxiliar para o computador tradicional, já que ele vai ter certos focos que o computador não consegue alcançar com grande performance, mas também, como ele perde em certas áreas para o computador tradicional, ele não vai substituir ele. Então, como eu já falei dito antes também, né, essa máquina, ela usa vários fios e isso faz com que ela consiga executar diversas atividades em paralelo, dando a ela um poder de performance bastante superior a máquinas comuns em atividades que dependem desse paralelismo. Um exemplo bem bacana que a gente pode ver isso sendo aplicado é o problema do caixeiro viajante, ou do caminho hamiltoniano, que a Aline falou antes, onde a gente tem um caixeiro que precisa percorrer N cidades e retornar ao ponto de partida sem repetir a cidade, no menor tempo possível. E esse era um problema praticamente inviável para computadores comuns de hoje em dia, e é um problema que já conseguiu ser solucionado com um computador de DNA. A gente sabe que hoje em dia esse computador ele não é possível, né, usar esse computador para resolver problemas reais. Mas futuramente, né, depois que existirem novos recursos forem criados, a gente vai poder utilizar ele em diversas áreas. Uma de exemplos, né, que a gente vai poder usar na aplicação em problemas reais é no pré-diagnóstico de algumas doenças. O câncer, por exemplo, alguns tipos de câncer, eles são caracterizados pela produções anormais de certas proteínas. Então, ele ou produza mais ou produza menos, e isso seria um fator, né, que o computador analisaria para saber, né, para saber se a pessoa está ou não com a doença. Ele analisaria esse fator, né, e alguns outros, para que não houvesse um erro, né, na hora do diagnóstico. E outras aplicações bem bacanas que a gente pode ver seriam computadores com processadores combinados, onde a gente teria um computador que teria um processador de DNA para processamentos mais complexos e um processador de silício, que é o processador comum que a gente tem hoje em dia, para resolver tarefas mais comuns. E isso permitiria que, em questões que, por exemplo, possuem mais de uma resposta correta, o computador de DNA tenha uma performance muitas vezes superior a qualquer computador comum de hoje em dia. E outra aplicação bem bacana que a gente pode ver também é, como a Marina já falou, a questão do armazenamento. Porque ao invés da gente utilizar o alfabeto binário, né, com zeros e uns, a gente utiliza o alfabeto quaternário, que possui o ACTG. Então, isso dá pra gente diversas outras possibilidades, aumentando assim a capacidade de processamento e de armazenamento, já que cada gota de DNA poderia guardar bilhões de bits de informação. O que faz com que empresas como a Microsoft e outras que estão interessadas em armazenamento de nuvem tenham um grande interesse no desenvolvimento desse computador. Isso. E comparando com a máquina de Turing tradicional, o processamento natural realizado pelos organismos ele é muito semelhante ao funcionamento de uma máquina de Turing. Sim, principalmente por causa de fitas, né? A máquina de Turing, ela é caracterizada porque, assim, caracterizada pelo uso de uma fita, e aí essa fita, ela guarda informações, guarda dados. E, assim, existe um ponteiro, a gente pode chamar de ponteiro, que vai apontando para cada posição dessa fita e vai realizando instruções, alterando os dados ali, lendo os dados, enfim, e isso vai retornar uma saída.
O processo de computação dos dados, né, de um computador de DNA é muito semelhante. Afinal, ele também usa, só que ele vai usar, também usa fitas, né? Afinal, só que ele vai usar fitas de DNA e o processamento vai ocorrer pode ocorrer até dentro de organismos vivos. Isso gera muitos benefícios na hora do processamento dos dados e da realização da computação em si. Bem, então, com tudo isso discutido, a gente pode dizer que o poder computacional de uma máquina biomolecular é gigantesco e ela vai ter grande alcance em várias áreas, porém, ainda é uma tecnologia que não foi alcançada totalmente. Existem muitos recursos que são necessários que ainda não foram desenvolvidos, e com isso ela não pode ser produzida nem colocada no mercado. Nesse último slide tem algumas referências. A gente se baseou principalmente naquele artigo que foi disponibilizado lá no AVA, mas a gente usou mais fontes para complementar o nosso trabalho. Então, é isso. Espero que tenha gostado e ficamos por aqui.